Há muito tempo, quando o mundo ainda respirava os primeiros suspiros da imaginação humana, quando os mares eram espelhos líquidos refletindo sonhos antigos e as montanhas guardavam segredos sussurrados pelo vento, vivia em Atenas um homem cujas mãos pareciam tocadas pelos deuses. Seu nome era Dédalo, e ele carregava nos dedos a sabedoria de 1000 artesãos, a paciência de 1000 escultores, e nos olhos, o brilho silencioso daqueles que enxergam o invisível antes de moldá-lo no mundo visível. Dédalo caminhava pelas ruas de pedra clara de Atenas, onde a luz do sol da manhã descia em cortinas douradas entre as colunas dos templos, onde o aroma de alecrim e tomilho dançava no ar quente, misturado ao som distante de crianças brincando nas praças. Ele era respeitado, admirado, procurado por reis e cidadãos que desejavam ver suas visões transformadas em forma. Suas mãos esculpiam mármore como quem acaricia nuvens, construíam mecanismos que se moviam como corpos vivos, criavam objetos que pareciam respirar com vida própria. Mas o coração humano é um labirinto mais complexo que qualquer construção de pedra, e mesmo nos corações mais brilhantes podem habitar sombras. Dédalo tinha um sobrinho, um jovem chamado Perdix, cujo talento desabrochava como flor selvagem ao sol. O rapaz aprendia rápido demais, criava com facilidade demais, e seus olhos brilhavam com uma luz que ameaçava ofuscar até mesmo o mestre. Havia entre eles uma tensão silenciosa, um desconforto que crescia como era nas paredes, algo que Dédalo não compreendia completamente, mas que sentia pesar em seu peito como pedra molhada. Um dia, em circunstâncias que a memória prefere embalar em névoa, algo aconteceu. As versões variam como ondas no mar, mudando de forma a cada nova maré. Alguns dizem que foi um acidente, outros sussurram sobre um momento de fraqueza, de inveja humana demais para ser ignorada. O que importa é que Perdix não mais caminhava entre os vivos, e Dédalo, carregando o peso dessa perda como um manto de chumbo, precisou partir. Atenas, com toda sua beleza e luz, tornará-se um lugar onde cada coluna lembrava o que fora perdido, onde cada brisa trazia ecos de remorso. E assim, Dédalo navegou para longe, atravessando o mar que se estendia como tecido azul cobalto sob o céu infinito, rumo à ilha de Creta, onde o rei Minos governava com mão firme e olhar aguçado. Creta era um mundo diferente, uma ilha onde o tempo parecia fluir de outra maneira, onde os palácios se erguiam em labirintos arquitetônicos de corredores e pátios, onde o mar batia contra penhascos brancos com ritmo hipnótico, onde o vento carregava o cheiro de sal, figo e jasmim selvagem. O palácio de Cnossos era uma maravilha que respirava, um organismo vivo de pedra e pintura. Afrescos coloridos adornavam paredes com cenas de golfinhos saltando em mares turquesa, de touros poderosos e dançarinos ágeis, de flores estilizadas que pareciam dançar sob a luz das tochas. Os corredores se entrelaçavam em padrões que confundiam visitantes, criando uma sensação de estar dentro e fora ao mesmo tempo, perdido e encontrado simultaneamente. Minos recebeu Dédalo com interesse, reconhecendo no artesão exilado um tesouro que poderia servir à grandeza de Creta. E Dédalo, grato pela chance de recomeço, dedicou-se a servir o rei com toda a sua genialidade. Construiu maravilhas mecânicas, criou sistemas de água que fluíam como rios domesticados através do palácio, esculpiu estátuas que pareciam prestes a falar. Mas a obra que o tornaria eternamente lembrado, aquela que selaria seu destino, ainda estava por vir. O rei Minos tinha um segredo, uma necessidade terrível nascida de maldições divinas e escolhas humanas. Havia uma criatura, meio homem, meio touro, nascida de circunstâncias que misturavam o sagrado e o impossível. O Minotauro, como era chamado, não podia ser destruído nem mostrado ao mundo. Precisava ser mantido, mas escondido, contido em um lugar do qual jamais pudesse escapar. E assim Minos chamou Dédalo e fez seu pedido: construa-me uma prisão da qual não haja saída, um lugar onde até mesmo os deuses se perderiam, um labirinto que seja ele mesmo um enigma vivo. Dédalo aceitou o desafio. Por anos, ele trabalhou, planejando cada corredor, cada curva, cada falsa saída que levava a novos becos sem saída. O labirinto crescia como organismo em metamorfose, suas paredes se erguendo da terra vermelha de Creta como costelas de algum gigante adormecido. Era uma obra-prima de confusão calculada, de beleza que desorientava, de ordem que criava caos. Caminhar pelo labirinto era como entrar em um sonho onde as leis do espaço se dobravam sobre si mesmas. Os corredores sussurravam ecos que vinham de todas as direções e de nenhuma. A luz entrava em ângulos estranhos através de aberturas no teto, criando padrões que mudavam conforme o sol se movia. O ar ali dentro tinha um cheiro peculiar, uma mistura de pedra úmida, musgo e algo mais antigo, como se o próprio tempo tivesse um aroma. As paredes eram frescas ao toque, lisas em alguns lugares, ásperas em outros. Havia trechos onde a água gotejava, formando pequenas poças que refletiam o teto como espelhos escuros. O som dos passos se multiplicava, fazendo com que uma pessoa parecesse uma multidão,
criando a ilusão de companhia na solidão mais absoluta. Dédalo aperfeiçoou seu labirinto até que ele se tornasse inescapável, um lugar onde entrar era fácil, mas sair, impossível. E quando a obra foi concluída, o Minotauro foi levado para seu interior, e o labirinto fechado, tornando-se uma lenda sussurrada, um lugar que existia entre o real e o mítico. Durante esse tempo em Creta, Dédalo não estava sozinho. Ele tinha um filho, um menino que crescia sob o sol da ilha, entre os jardins do palácio e as oficinas onde o pai criava suas maravilhas. Ícaro era seu nome, e ele era tudo que um pai poderia desejar: curioso, gentil, cheio de vida e sonhos. Ícaro tinha olhos escuros como azeitonas maduras, cabelos que o vento do mar embaraçava em cachos rebeldes, e um sorriso que iluminava os dias mais cinzentos. Ele adorava observar o pai trabalhar, sentava-se em um canto da oficina sobre pilhas de tecido, brincando com pedaços de madeira enquanto via Dédalo dobrar metal, polir pedra, desenhar projetos em pergaminhos antigos. As manhãs deles começavam cedo, quando a luz ainda era rosada e suave, quando o mundo parecia feito de sussurros e possibilidades. Dédalo acordava Ícaro com gentileza, tocando seu ombro até que o menino abrisse os olhos devagar, sorrindo antes mesmo de estar completamente desperto. Juntos, eles caminhavam até a janela para ver o sol nascer sobre o mar, aquele momento mágico quando o céu e a água se confundiam em tons de pêssego, lavanda e ouro derretido. Tomavam café da manhã com pão ainda quente, azeitonas, queijo de cabra que derretia na língua, mel dourado que escorria espesso da colher. Ícaro contava seus sonhos, aventuras impossíveis onde ele voava como as gaivotas, mergulhava como os golfinhos, explorava cavernas cheias de tesouros reluzentes. Dédalo escutava com atenção, sorrindo, às vezes acrescentando detalhes às fantasias do filho, transformando-as em histórias mais elaboradas. Depois, enquanto Dédalo trabalhava, Ícaro explorava. Ele conhecia cada canto do palácio, cada jardim secreto onde cresciam flores que perfumavam o ar com doçura estonteante, cada terraço de onde se podia ver o mar se estendendo até o infinito. Ele fazia amizade com servos, ouvia histórias dos marinheiros que chegavam de terras distantes, observava as aves marinhas mergulhando atrás de peixes prateados. Mas o que Ícaro mais amava eram as tardes com o pai. Quando o trabalho permitia, eles caminhavam juntos pela praia, sentindo a areia morna entre os dedos dos pés, deixando que as ondas lambessem seus tornozelos com espuma branca e fresca. Coletavam conchas, cada uma um pequeno tesouro com espirais perfeitas e cores que variavam do branco pérola ao roxo profundo. Dédalo ensinava o filho sobre as marés, sobre como a lua comandava as águas de longe, sobre as estrelas que guiavam navegadores, sobre as correntes que fluíam sob a superfície como rios invisíveis. Às vezes, eles se sentavam em rochas lisas aquecidas pelo sol e simplesmente observavam o horizonte, aquela linha impossível onde o azul do céu beijava o azul do mar. Ícaro perguntava sobre o que havia além, sobre terras distantes, sobre ilhas flutuantes e criaturas fantásticas. Dédalo respondia com paciência, misturando fatos e fantasias, educando e encantando ao mesmo tempo. À noite, quando as estrelas piscavam como diamantes espalhados em veludo negro, quando a lua desenhava um caminho prateado sobre as águas, Dédalo contava histórias para Ícaro. Histórias dos deuses que viviam no Olimpo, de heróis que enfrentavam monstros, de artesãos que criavam objetos mágicos. E Ícaro adormecia embalado pela voz do pai, sonhando com aventuras, com voos impossíveis, com liberdade sem limites. Os anos passavam como folhas levadas pelo vento, suaves e inevitáveis. Ícaro crescia, transformando-se de criança em jovem, mas mantendo aquela luz nos olhos, aquela sede de descoberta, aquele desejo profundo de tocar o impossível. Mas as correntes do destino têm voltas inesperadas, e a fortuna, por mais estável que pareça, pode mudar como o vento. O rei Minos, que antes valorizava Dédalo, começou a temê-lo. Um homem que podia construir um labirinto perfeito também conhecia seus segredos. Um homem com tal genialidade podia ser perigoso se decidisse servir outros senhores. E assim, lentamente, a gratidão transformou-se em suspeita, e a suspeita em decisão. Dédalo e Ícaro foram impedidos de deixar Creta. Não com correntes ou grades, mas com algo mais sutil e mais eficaz. Guardas vigiando portos, olhos seguindo seus movimentos, a sensação constante de serem prisioneiros em uma prisão sem muros. Podiam mover-se dentro da ilha, mas não podiam partir. O mar, que antes representava possibilidades infinitas, tornou-se uma barreira intransponível. E então, em uma ironia amarga que não escapou a Dédalo, eles foram confinados ao próprio labirinto que ele havia criado. Não na parte profunda onde vivia o Minotauro, mas em uma seção separada, uma série de câmaras e corredores que, embora menos aterrorizantes, eram igualmente inescapáveis. Era uma prisão feita para conter, e Dédalo, seu criador, conhecia melhor que ninguém quão perfeita ela era.
Os primeiros dias foram difíceis. A sensação de paredes fechando-se, de céu tornado teto, de liberdade transformada em lembrança. Mas Dédalo era um sobrevivente, e mais do que isso, era um pai que precisava ser forte pelo filho. Ele organizou sua prisão, transformou-a em lar tanto quanto possível. Trouxe almofadas, tecidos, ferramentas básicas que os guardas permitiram. Criou uma rotina que trouxesse estrutura ao caos, normalidade ao impossível. Ícaro adaptou-se com a resiliência da juventude, mas Dédalo via tristeza nos olhos do filho, via como ele olhava para as pequenas aberturas no alto das paredes por onde entrava luz e vento, como ansiava pelo céu aberto, pelo mar livre, pelas praias onde costumavam caminhar. As noites eram particularmente difíceis. O labirinto, de dia, era apenas pedra e sombra, mas à noite, ganhava vida de maneira estranha. Sons ecoavam de lugares indetermináveis, o vento assobiava através de passagens invisíveis criando melodias fantasmagóricas, e sempre havia consciência de que, em algum lugar mais profundo, habitava algo que era parte homem, parte pesadelo. Mas era nas noites que Dédalo pensava melhor. Deitado em sua esteira, olhando para o teto onde a luz da lua às vezes entrava em feixes prateados, ele refletia sobre liberdade, sobre escolhas, sobre o que significa estar preso. Percebia que havia construído uma vida inteira de prisões, a prisão do talento que atraía inveja, a prisão do remorso pelo que aconteceu com Perdix, a prisão do orgulho que o fez criar uma obra que agora o aprisionava. Mas havia uma verdade que brilhava como estrela em noite escura. Ele não estava sozinho. Tinha Ícaro, e enquanto seu filho respirasse, enquanto seu coração batesse, Dédalo encontraria um caminho. Porque o amor de um pai é uma força que move montanhas, que dobra destinos, que encontra caminhos onde não há nenhum. E foi olhando para cima, para aquelas aberturas por onde pássaros às vezes passavam voando, deixando sombras rápidas sobre as paredes, que a ideia nasceu. Se não podiam escapar por terra ou por mar, se cada saída terrena estava bloqueada, então teriam que tentar o impossível. Teriam que conquistar o céu. A ideia era absurda, audaciosa, linda em sua impossibilidade. Mas Dédalo era um homem que transformava impossível em real, que via soluções onde outros viam apenas muros. E assim, em segredo, ele começou a planejar sua obra mais extraordinária, asas que permitiriam a homens voar como aves. O trabalho começou com observação. Dédalo estudava cada pássaro que passava por suas janelas de pedra. Via como eles moviam as asas, como aproveitavam correntes de ar, como planejavam e mergulhavam, como cada pena tinha seu lugar e propósito. Ele observava gaivotas deslizando sobre ventos marinhos, falcões caçando em mergulhos vertiginosos, pombos alçando voo com batidas rápidas. Depois veio a coleta. Com paciência infinita, Dédalo e Ícaro começaram a juntar penas. Penas que caíam através das aberturas, trazidas pelo vento. Penas de aves que pousavam nos cantos altos do labirinto. Cada pena era um tesouro, examinada cuidadosamente, classificada por tamanho e força. As longas e fortes para as pontas das asas, as menores e mais macias para perto do corpo, criando uma gradação natural que imitava a perfeição das aves. Dédalo trabalhou com a meticulosidade de quem sabe que um único erro pode custar vidas. Ele criou estruturas de madeira leve, galhos finos e flexíveis que encontrou ou pediu aos guardas sob pretextos inocentes. Amarrou-os com linha, criando esqueletos de asas que lembravam as molduras de navios em miniatura, delicadas mas resistentes. E então veio o trabalho de fixar as penas. Para isso, ele usou cera de abelha, aquela substância dourada e perfumada que derretia suavemente ao calor, tornava-se maleável nas mãos, e depois endurecia segurando firme. Ele aquecia a cera cuidadosamente em pequenas panelas sobre brasas, sentindo seu aroma doce preencher a câmara, e então, com dedos pacientes, fixava cada pena em seu lugar. O processo era meditativo, quase sagrado. Cada pena colada era um passo em direção à liberdade, cada camada adicionada era uma oração silenciosa. Dédalo trabalhava por horas, dias, semanas, perdendo a noção do tempo, existindo apenas no momento presente da criação. Suas costas doíam, seus olhos ardiam à luz fraca, seus dedos ficavam manchados de cera, mas ele continuava. Ícaro observava com admiração crescente, ajudando quando podia, passando penas, aquecendo cera, segurando estruturas enquanto o pai amarrava nós. Via a transformação acontecer, via esqueletos mortos de madeira ganharem vida com plumagem, transformando-se em algo que era ao mesmo tempo arte e ferramenta, beleza e funcionalidade. O vento que entrava pelas aberturas era seu aliado constante. Ele trazia ar fresco que aliviava o calor da cera derretida, mas mais importante, ele testava o trabalho. Quando Dédalo suspendia uma asa parcialmente completa, o vento a pegava,
fazendo as penas vibrarem e ondularem. Ele aprendia com cada reação, ajustava ângulos, reforçava pontos fracos, buscava sempre a perfeição. À noite, quando o trabalho pausava, Dédalo instruía a Ícaro. Falava sobre como usar as asas, sobre como o corpo precisaria mover-se, sobre os perigos que enfrentariam. Mas, principalmente, ele repetia uma advertência, a mais importante de todas, a que faria toda a diferença entre vida e morte. Meu filho, dizia ele, com voz suave mas firme, quando voarmos, você deve seguir o caminho do meio. Não voe baixo demais, próximo ao mar, pois a umidade das ondas pode pesar as penas, torná-las pesadas, fazê-lo cair nas águas. Mas também, e ouça bem, não voe alto demais. Não se aproxime do sol, pois seu calor derreterá a cera que mantém as asas unidas, e você cairá. Ele repetia isso muitas vezes, de diferentes formas, criando variações da mesma advertência, tentando gravar nas células, nos ossos, no coração do filho a importância desse equilíbrio. O caminho do meio, nem muito baixo, nem muito alto. A sabedoria da moderação, da prudência, do respeito aos limites. Ícaro ouvia, concordava, mas em seus olhos brilhava algo que Dédalo reconhecia porque já havia visto no próprio espelho anos atrás. A luz da ambição, da curiosidade que não conhece fronteiras, do desejo de tocar o impossível. Era a mesma luz que o tinha levado a criar maravilhas, mas também a cometer erros. Era a luz que faz a humanidade grande, mas também vulnerável. Finalmente, após tempo que parecia simultaneamente uma eternidade e um instante, as asas estavam prontas. 4 asas magníficas, cada uma obra-prima de engenharia e arte. Elas eram maiores que homens, suas envergaduras se estendendo majestosas quando completamente abertas. As penas captavam luz de maneiras mágicas, refletindo tons de branco, cinza, marrom, criando padrões que pareciam vivos. Dédalo criou arneses de couro macio, sistemas de tiras que permitiriam prender as asas aos braços e ao tronco, distribuindo o peso de maneira equilibrada. Ele testou cada conexão, puxou cada nó, garantiu que tudo estava seguro. E então chegou o momento de decidir quando partir. Eles precisavam de condições perfeitas, vento favorável mas não excessivo, céu claro, momento do dia quando guardas estariam menos atentos. Dédalo escolheu a aurora, aquele momento liminal entre noite e dia, quando o mundo ainda está meio adormecido, quando as primeiras luzes do sol pintam o céu mas as estrelas ainda resistem, quando a possibilidade parece infinita. Na noite anterior, nenhum dos dois dormiu realmente. Deitaram-se, fecharam os olhos, mas o sono era fugidio, interrompido por pensamentos acelerados, por ansiedade misturada com excitação, por medo e esperança dançando juntos. Dédalo levantou-se várias vezes para verificar as asas, passar os dedos pelas penas, sussurrar orações silenciosas aos deuses que talvez estivessem ouvindo. Quando a primeira claridade começou a pintar o céu, eles se prepararam. Dédalo ajudou Ícaro primeiro, amarrando as asas cuidadosamente, verificando cada tira, cada nó. O jovem ficou de pé com as asas dobradas contra as costas, e mesmo naquela posição recolhida, ele parecia transformado, como se tivesse se tornado algo mais que humano, uma criatura de limiar entre terra e céu. Depois, Ícaro ajudou o pai. Era estranho, tocante, esse momento onde o filho cuidava do pai com a mesma gentileza que sempre havia recebido. Seus dedos eram menos hábeis, mas infinitamente cuidadosos, e quando terminou, os dois ficaram frente a frente, homens-pássaro prontos para o impossível. Eles subiram. O labirinto tinha níveis, escadas de pedra que levavam cada vez mais alto, mais próximo das aberturas, mais perto do céu. Cada passo era pesado com as asas, que queriam abrir, que sentiam o ar e respondiam a ele instintivamente. Finalmente, chegaram a uma plataforma alta, um lugar onde o teto abria em uma abertura larga o suficiente para a passagem. A luz da aurora entrava em cascatas rosadas e douradas. O ar tinha aquele frescor especial da manhã, perfumado com orvalho e promessas. Lá embaixo, muito abaixo, o labirinto se estendia em seus padrões impossíveis. Mais distante ainda, o mar brilhava como espelho quebrado refletindo o céu. Dédalo olhou nos olhos do filho uma última vez. Lembra, disse, e não precisou completar a frase. Ícaro acenou, sorrindo, aquele sorriso cheio de juventude e confiança que partia e aquecia o coração do pai simultaneamente. E então, respirando fundo, Dédalo deu o primeiro passo para o vazio, abriu os braços, estendeu as asas, e milagrosamente, gloriosamente, o ar o pegou. Ele não caiu, ele flutuou, ele voou. A sensação era indescritível, uma mistura de terror e êxtase, de queda e elevação, de estar completamente vivo de uma forma que nunca havia experimentado. Atrás dele, ouviu um grito de alegria.
Ícaro havia pulado também, e suas asas, mais fortes por serem carregadas por braços mais jovens, o elevaram com graça natural, como se tivesse nascido para isso. Eles voaram. Voar era diferente de tudo o que qualquer um deles havia imaginado. Não era apenas estar no ar, era tornar-se parte do ar, sentir cada corrente, cada brisa, cada mudança de temperatura e pressão. Era trabalho, os braços precisavam mover-se constantemente, batendo ou mantendo-se estendidos dependendo do que o vento pedia. Era dança, um balé constante entre corpo e elemento, entre vontade e natureza. O mundo abaixo transformará-se. Creta, que conheciam tão bem, revelava-se completamente diferente desta perspectiva. Os palácios eram brinquedos, as árvores pontos verdes, as pessoas formigas invisíveis. O mar, que de perto era rugido e força, daqui era apenas superfície serena, infinita, pintada em todos os tons de azul que existiam e alguns que só podiam ser vistos desta altura. Dédalo mantinha-se em altitude moderada, seguindo exatamente o caminho que havia planejado. Ele sentia o calor do sol nascente em suas costas, agradável mas não excessivo, e abaixo, a brisa fresca que subia do mar. Era o equilíbrio perfeito, o caminho do meio que pregara ao filho. E Ícaro? Ícaro voava como se tivesse nascido com asas, com uma naturalidade que era ao mesmo tempo linda e preocupante. Ele experimentava, testava limites, mergulhava e subia, girava e planava. Suas risadas ecoavam no ar da manhã, som de pura alegria, de liberdade descoberta, de juventude celebrando o impossível tornado real. Dédalo chamava de vez em quando, lembrando, advertindo, mas sua voz se perdia no vento, e cada vez que olhava, Ícaro estava um pouco mais alto, um pouco mais confiante, um pouco mais próximo daquele limite perigoso. O mundo ali em cima era de uma beleza que desafiava palavras. Nuvens passavam informações que pareciam paisagens celestes, castelos de vapor, montanhas de algodão, rios de névoa. A luz tinha qualidade diferente, mais pura, mais direta, fazendo tudo brilhar com claridade quase dolorosa. O vento cantava canções que só aves conheciam, melodias feitas de pressão e temperatura, de umidade e espaço. Eles voaram sobre pequenas ilhas que pontilhavam o mar como sementes espalhadas em campo azul. Viram pescadores em barcos minúsculos, suas redes estendidas como teias de aranha. Viram praias brancas onde ondas quebravam em espuma, viram falésias onde cabras selvagens escalavam caminhos impossíveis, viram tudo com olhos de deuses, com perspectiva que apenas aves conheciam. E o tempo passou, minutos que pareciam horas, horas que pareciam minutos. O sol subia, sua jornada diária através do céu, aquecendo o mundo, trazendo luz plena e calor crescente. Foi então que começou. Ícaro, embriagado pela liberdade, fascinado pela imensidão, não conseguiu resistir. Cada batida de asa o levava um pouco mais alto. Cada corrente de ar quente que encontrava era uma tentação que puxava-o para cima. O céu parecia infinito, e ele queria tocá-lo todo, explorar cada camada, cada altura, cada possibilidade. O sol brilhava acima como joia impossível, como porta dourada para algum reino divino. Sua luz não era apenas luz, era calor, era promessa, era chamado irresistível. E Ícaro, jovem e invencível em sua própria mente, decidiu aproximar-se, não por desafio, mas por puro fascínio, por desejo de ver mais, de ser mais, de tocar o que não deveria ser tocado. Dédalo viu, sentiu antes de ver realmente. Aquele instinto de pai que sente perigo mesmo quando nada ainda indica. Ele olhou para cima, viu o filho muito alto, muito próximo daquele sol que agora reinava no céu, e seu coração apertou com medo antigo e profundo. Ícaro! Gritou, mas o vento levou sua voz, transformou-a em sussurro que morreu no ar. Ele tentou voar mais alto, alcançar o filho, mas suas asas eram pesadas, seus braços cansados, e a altitude era sua inimiga. E então aconteceu. Ícaro sentiu primeiro um calor diferente, não o calor agradável do sol da manhã, mas algo mais intenso, mais direto. A cera em suas asas, que havia permanecido firme durante a jornada, começou a amolecer. Era sutil no início, apenas uma mudança na textura, na firmeza. Mas o sol não conhece piedade, sua luz é democrática em sua destruição e sua bênção. A cera derretia. Primeiro foram penas soltas, uma ou duas que simplesmente se desprenderam e caíram, girando no ar como folhas de outono. Ícaro notou, sentiu a mudança no equilíbrio de suas asas, e finalmente, talvez tarde demais, compreendeu o que estava acontecendo. Ele tentou descer, bater as asas com força para ganhar velocidade para baixo, mas quanto mais se movia, mais a cera derretida espalhava-se, mais penas se soltavam. Era como tentar segurar água com as mãos, impossível, inevitável.
As asas, aquelas obras-primas que haviam levado tanto tempo para criar, começaram a desintegrar-se. Não de forma explosiva, mas como desmontagem lenta, como flores perdendo pétalas ao vento. Penas voavam em todas as direções, criando nuvem plumosa ao redor de Ícaro, como se o céu estivesse desfolhando-se. E então, quando a cera derreteu demais, quando muitas penas se foram, as asas não podiam mais segurar. Ícaro começou a cair. A queda não foi imediata precipitação para baixo, foi gradual no início, um deslizar, um afundar através do ar que se recusava a segurá-lo mais. Ele batia os braços desesperadamente, tentando voar com asas quebradas, mas era inútil. A física é mestra cruel, e gravidade não negocia. Dédalo viu tudo. Viu a desintegração das asas, viu o momento quando o voo transformou-se em queda, viu seu filho, seu coração, seu mundo, começar a descer através do ar que havia sido seu playground momentos antes. O grito que saiu de Dédalo era algo primitivo, algo que vinha de lugar anterior à linguagem, onde pais choram pela perda de filhos desde que o mundo começou. Era som de dor pura, de amor impotente, de conhecimento terrível do que estava para acontecer. Ele mergulhou, dobrando as asas, transformando-se em flecha que cortava o ar, tentando alcançar, tentando o impossível de pegar o filho antes que o mar o recebesse. Mas era muito longe, muito rápido, e suas asas não podiam levar-lhe com velocidade que o coração pedia. Ícaro caía, e no rosto do jovem havia algo além de medo. Havia surpresa, sim, e talvez pesar, mas também uma estranha paz. Ele havia voado. Havia tocado o impossível. Havia conhecido liberdade que poucos mortais jamais conheceriam. E se agora pagaria o preço, pelo menos havia valido, mesmo que por breve momento, havia sido glorioso. Ele caiu através de camadas de ar cada vez mais quente, através de névoas e brisas, através de luz e espaço, caiu como estrela cadente, como anjo que perdeu suas asas, como sonho que despertou rápido demais. O mar abaixo esperava, vasto e paciente. Suas ondas moviam-se em ritmo eterno, alheias a dramas humanos, indiferentes a tragédias e triunfos. Era apenas água, salgada e profunda, fria e infinita. Quando Ícaro tocou a superfície, foi com suavidade estranha, como se o mar tivesse aberto braços para recebê-lo, como se as águas soubessem que deviam ser gentis com este jovem que havia ousado tanto. Houve splash, círculos que se expandiram na superfície, e então, silêncio. As águas fecharam-se sobre ele como cobertas sendo puxadas sobre criança adormecida. Ele afundou lentamente, seu corpo relaxado, braços ainda estendidos onde asas haviam estado momentos antes. A luz do sol penetrava a água em raios que dançavam, criando padrões hipnóticos de luz e sombra. Pequenos peixes prateados nadavam curiosos ao redor deste visitante estranho que vinha do céu. Dédalo chegou segundos depois, pousando na água com menos graça, suas asas arrastando-se molhadas, tornando-se pesadas com umidade. Ele gritava o nome do filho, mergulhava, buscava, mas o mar é vasto e seus segredos são guardados com zelo. Ele nadou, procurou, chamou até sua voz rasgar-se, até seus pulmões arderem, até suas forças acabarem. Pescadores que estavam por perto vieram ajudar, seus barcos pequenos balançando nas ondas. Eles mergulharam também, homens acostumados com profundezas, mas o mar havia levado Ícaro para seu abraço, e ele não seria devolvido, não completamente, não da forma que Dédalo precisava. Eventualmente, gentilmente, quase gentilmente, as ondas trouxeram o corpo de volta. Eles o encontraram flutuando, tranquilo, como se estivesse apenas dormindo sob o sol. Seus cabelos moviam-se suavemente com as correntes, seus olhos fechados, sua face relaxada em expressão que não era de dor, mas de algo próximo a contentamento. Os pescadores ajudaram Dédalo a trazer o filho para uma pequena ilha próxima, um pedaço de rocha e areia que emergia do mar como respiração interrompida. Eles o deitaram na areia dourada, aquela areia que ainda estava quente do sol, e Dédalo segurou o filho, embalou-o, sussurrou palavras que não faziam sentido, que eram apenas som de lamento, de amor que não tinha para onde ir. Ele permaneceu assim por longo tempo, enquanto o sol completava sua jornada através do céu, enquanto sombras alongavam-se e luz tornava-se dourada e depois laranja e finalmente púrpura. Os pescadores mantinham-se à distância respeitosa, reconhecendo que havia dores que precisam ser vividas em solidão, perdas que são sagradas demais para serem compartilhadas. Dédalo falou com o filho, como se ele pudesse ouvir. Contou histórias, relembrou momentos, pediu desculpas por não ter sido mais claro, por não ter protegido melhor, por ter dado asas a alguém cujo espírito já voava alto demais. Mas também agradeceu pelos anos juntos, pelos sorrisos e risadas, pela alegria pura que Ícaro havia trazido à sua vida, pela coragem do filho em tentar o impossível. Quando finalmente escureceu,
Quando estrelas começaram a aparecer uma por uma como lágrimas invertidas no véu negro do céu, Dédalo enterrou seu filho naquela ilha. Cavou com as próprias mãos, sentindo areia sob unhas, criando lugar de descanso para quem havia voado tão alto. Colocou-o ali com gentileza infinita, arrumou seus cabelos, cruzou seus braços sobre o peito, cobriu-o lentamente, como se cobrisse-o com cobertor para a noite fria. E sobre a tumba, fincou as asas quebradas, aquelas que haviam sobrevivido à queda de Ícaro, criando marcador que era ao mesmo tempo memorial e advertência, beleza e tragédia. As penas restantes moviam-se com brisa noturna, sussurrando canção de adeus. A ilha seria depois conhecida como Icária, nome que carregaria para sempre a memória do jovem que voou próximo demais ao sol. E o mar ao redor seria chamado Mar Icário, águas que haviam recebido aquele que ousou desafiar limitações terrestres. Dédalo permaneceu na ilha aquela noite, sentado ao lado da tumba do filho, olhando para estrelas que Ícaro havia tentado alcançar. Ele pensava sobre orgulho e humildade, sobre genialidade e sua maldição, sobre como suas criações haviam trazido tanto maravilha quanto tragédia. Pensava sobre o labirinto que havia aprisionados, sobre as asas que os libertaram e destruíram, sobre a linha tênue entre triunfo e desastre. Mas, principalmente, ele pensava sobre seu filho. Sobre como Ícaro havia vivido completamente, intensamente, como havia abraçado cada momento com entusiasmo que desafiava a cautela. Sim, isso lhe custará a vida, mas aqueles momentos voando, aquela alegria pura, aquela liberdade, valiam? Dédalo não sabia. Talvez nunca soubesse. Talvez essa fosse pergunta sem resposta, pergunta que cada pai que perde filho precisa enfrentar sozinho na escuridão de sua própria alma. Quando amanheceu, quando a primeira luz rosada começou a pintar o horizonte, Dédalo levantou-se. Seus ossos doíam, seus olhos ardiam de lágrimas que secaram no rosto, seu coração pesava como pedra em seu peito. Mas ele precisava continuar. Precisava deixar aquela ilha, precisava completar a jornada que haviam começado juntos, precisava viver, porque isso era o que Ícaro teria querido. Suas próprias asas haviam sobrevivido, molhadas e pesadas, mas ainda funcionais. Ele as vestiu novamente, sentindo peso diferente agora, peso que não era apenas de madeira e penas, mas de memória e perda. E quando o sol estava alto o suficiente, quando condições eram adequadas, ele abriu os braços, correu pela praia, e mais uma vez, o ar o pegou. Mas este voo era diferente. Não havia alegria nele, apenas propósito sombrio. Dédalo voou baixo, muito baixo, quase tocando as ondas, mantendo-se no caminho do meio não por sabedoria mas por instinto de sobrevivência. Ele não olhava para o sol, mantinha olhos fixos no horizonte, seguindo para oeste, para Sicília, onde sabia que poderia encontrar santuário. O voo pareceu durar eternidade. Cada batida de asa era esforço consciente, cada respiração uma lembrança de que ele ainda vivia enquanto seu filho não. Ele via a sombra de suas asas na água abaixo, via peixes nadando em cardumes prateados, via ocasionais ilhas passando, mas nada disso importava. Ele apenas voava, porque parar significaria cair, e cair significaria render-se. Finalmente, quando o sol começava a baixar, quando a luz tornava-se dourada e suave, ele viu terra. Sicília emergia no horizonte como promessa, como fim de jornada que havia custado tudo. Ele voou sobre praias, sobre campos verdes, sobre colinas ondulantes, até encontrar lugar que parecia seguro. O pouso foi desajeitado, suas pernas falhando, seu corpo rolando na grama antes de parar. Ele ficou deitado ali por longo tempo, sentindo terra sólida sob costas, olhando para céu que estava começando a encher-se de cores de crepúsculo. E então, finalmente, ele chorou. Chorou como não havia permitido-se chorar antes, chorou até não haver mais lágrimas, até dor transformar-se em torpor embotado. Camponeses o encontraram e levarão-no para a vila próxima. Eles não perguntaram sobre asas quebradas que carregava, não questionaram de onde vinha ou porque seus olhos eram tão vazios. Sicília era lugar de exilados e refugiados, e ali, mistérios eram respeitados. Dédalo ficou. O rei local, Cócalo, ouvindo sobre artesão de grande habilidade, ofereceu-lhe proteção e trabalho. E Dédalo, precisando de propósito para continuar vivendo, aceitou. Ele voltou a criar, mas suas obras agora tinham qualidade diferente. Eram ainda brilhantes, ainda perfeitas tecnicamente, mas havia nelas melancolia, uma sabedoria nascida de perda, uma compreensão de que nem tudo que pode ser criado deve ser criado. Ele construiu templos com tetos que imitavam o céu, criou fontes onde a água dançava como pássaros em voo, esculpiu estátuas que pareciam prestes a alçar voo mas que mantinham pés firmemente plantados no chão. Cada obra era memorial silencioso para Ícaro, cada criação carregava a memória do filho que voou alto demais.
Anos passaram como sempre passam, transformando o presente em passado, feridas agudas em cicatrizes embotadas. Dédalo envelheceu, cabelos tornaram-se brancos, mãos desenvolveram um tremor leve, mas ainda criavam maravilhas. Ele nunca esqueceu, como poderia, mas aprendeu a carregar a dor de forma que permitia continuar, que deixava espaço para momentos ocasionais de algo próximo à paz. Ele contava a história de Ícaro para quem quisesse ouvir, mas não da forma que poderia esperar-se. Não como advertência simples sobre desobediência ou orgulho. Em vez disso, ele falava sobre coragem, sobre como seu filho havia vivido completamente, sobre como havia escolhido momento de liberdade gloriosa sobre vida inteira de segurança entediante. Falava sobre o equilíbrio impossível entre proteger aqueles que amamos e permitir que vivam plenamente, entre sabedoria que vem com idade e entusiasmo que define juventude. O caminho do meio, dizia ele, é sábio. Mas lembrem-se que vida vivida apenas no meio, nunca testando limites, nunca arriscando nada, também é forma de prisão. Meu filho voou próximo demais ao sol, e isso o destruiu. Mas por breves momentos, ele conheceu liberdade que a maioria das pessoas apenas sonha. E quando penso nele, sim, há dor, sempre haverá. Mas há também orgulho. Orgulho de ter criado alguém com coragem de tentar, com espírito que não podia ser contido por advertências ou medos. As pessoas ouviam e cada uma levava significado diferente. Pais abraçavam filhos mais apertado, mas também os deixavam explorar um pouco mais. Jovens sonhavam com asas próprias, mas também aprendiam a respeitar limites. A história tornava-se lenda, e lenda tornava-se mito, e mito tornava-se algo maior que verdade, tornava-se metáfora que cada geração reinterpretaria à sua própria maneira. Dédalo viveu longa vida, mais longa do que muitos. E quando finalmente seu tempo chegou, quando seu corpo cansado estava pronto para descansar, dizem que ele morreu em paz, deitado sob céu estrelado, olhando para cima, vendo nas estrelas reflexo de todas as penas que haviam caído quando Ícaro voou, imaginando que em algum lugar, em algum plano além do mortal, seu filho ainda voava, livre e feliz. Seu legado permaneceu em duas formas. Primeiro, em suas criações físicas, os templos e estátuas, os mecanismos engenhosos, todas as obras que sobreviveriam séculos. Mas mais importante, em história que contou, em mito que ajudou a criar, em advertência e celebração que eram ao mesmo tempo. A história de Ícaro e Dédalo viajaria através dos séculos, contada e recontada em 1000 variações diferentes. Seria pintada em vasos antigos, esculpida em mármore, escrita em pergaminhos que amarelavam com o tempo. Poetas a cantariam, filósofos a debateriam, pais a sussurrariam para filhos em noites escuras. E em cada versão, em cada retelling, a mensagem central permaneceria: a beleza em sonhar, em tentar o impossível, em voar para onde mortais não foram feitos para ir. Mas há também sabedoria em respeitar limites, em ouvir aqueles que nos amam, em encontrar equilíbrio entre ambição e prudência. O mar ainda banha as praias de Cária, suas ondas cantando canção eterna que é ao mesmo tempo lamento e celebração. A ilha onde Ícaro foi enterrado ainda existe, rochosa e bela, lugar de peregrinação para aqueles que buscam conexão com mitos antigos. E às vezes, quando luz do sol poente toca a água em ângulo certo, pescadores juram ver sombras de asas nas ondas, como se alguma parte de Ícaro ainda voasse ali, eterno e livre. As estrelas que brilharam sobre aquela última noite de Dédalo com filho vivo ainda brilham hoje, imutáveis e distantes. O vento que carregou aquelas primeiras asas ainda sopra, indiferente a tragédias humanas, oferecendo o mesmo convite a cada geração: voe, se você ousar. O sol ainda brilha com o mesmo calor que derreteu cera naquele dia distante, lembrando que há forças no universo que não respeitam a ambição humana, que não negociam com desejo. Mas também, e talvez mais importante, a capacidade humana de sonhar, de criar, de tentar o impossível, essa também permanece. Em cada criança que olha para o céu e imagina voar, em cada inventor que tenta construir o que não deveria ser possível, em cada artista que busca capturar o inefável, vive algo de Dédalo e Ícaro. O labirinto ainda está lá, em Creta, agora ruínas sussurrantes do que foi. Turistas caminham por seus corredores abertos ao céu, tentando imaginar o Minotauro, tentando sentir o que Dédalo sentiu ao criar prisão que o aprisionaria. Mas poucos pensam sobre o que realmente significa, que às vezes construímos nossas próprias prisões com nossas próprias mãos, que genialidade pode ser tanto libertação quanto condenação. A cera ainda derrete quando aquecida, as penas ainda voam quando o vento as pega, o mar ainda recebe aqueles que caem de alturas impossíveis. Física não mudou, gravidade não se tornou mais gentil. Mas compreensão humana, capacidade de extrair significado de tragédia, de transformar perda em lição, de criar beleza de dor. Essa é constante que também não muda, que passa de geração em geração como tocha sagrada.
Então, enquanto noite se aprofunda e estrelas multiplicam-se no veludo negro do céu, enquanto você fecha olhos e permite que sono comece sua aproximação gentil, carregue consigo esta história. Deixe que ela flutue em sua mente como pena em brisa suave, que ela toque seu coração como onda tocando areia, que ela sussurre verdades antigas que são também sempre novas. Lembre-se de Dédalo, o Criador, o Pai, aquele que amou tanto que deu asas ao filho mesmo sabendo o risco. Lembre-se de Ícaro, o sonhador, o aventureiro, aquele que escolheu momento de glória sobre vida de cautela. Lembre-se de que ambos estavam certos e ambos estavam errados, que vida não oferece respostas simples, apenas escolhas complexas. E quando você sonhar, e você sonhará, talvez você voe. Talvez suas asas sejam de pena e cera, ou talvez de luz e vontade. Talvez você voe baixo sobre mares tranquilos, sentindo névoa fresca em seu rosto. Talvez você voe alto, tão alto que sol pareça próximo o suficiente para tocar, onde ar é tão rarefeito que cada respiração é esforço consciente. Onde quer que você voe em seus sonhos, voe com consciência de que está vivendo algo antigo, algo que conecta você a todos que vieram antes, a todos que olharam para o céu e desejaram mais que terra sob pés. Voe com gratidão por esta capacidade de transcender, mesmo que apenas em sonhos, limitações do corpo físico. E se você cair, e às vezes cairemos todos, lembre-se que há oceanos que nos receberão com gentileza, que há braços para nos segurar, que há praias onde podemos descansar até estarmos prontos para tentar novamente. Agora, enquanto respiração se torna mais profunda, enquanto músculos relaxam um por um, enquanto pensamentos começam a dissolver-se em névoa suave que precede sono, deixe que esta história permaneça com você. Não como peso, mas como cobertor leve, como melodia distante, como luz de vela que tremula mas não se apaga. O vento ainda sussurra através de ruínas antigas, carregando memórias de asas e sonhos. O mar ainda canta canções de lamento e celebração. E em algum lugar, em dimensão de mito e memória, um jovem ainda voa, eternamente subindo em direção ao sol, eternamente livre, eternamente ousado, eternamente lembrado. Durma agora, durma tranquilo. Sonhe com céus abertos e mares serenos. Sonhe com asas que te carregam suavemente. Sonhe sabendo que você é parte de história antiga, que seu coração carrega mesmas esperanças e medos que Dédalo sentiu, mesmo entusiasmo que moveu Ícaro. Durma, e que suas asas sejam fortes, que seu caminho seja claro, que você encontre equilíbrio entre terra e céu, entre cautela e coragem, entre viver completamente e viver sabiamente. Boa noite, sonhador. Que você voe em segurança através de seus sonhos, e que amanhã, quando acordar, você lembre que vida é para ser vivida, que céus são para ser explorados, que limites existem para serem respeitados mas também, ocasionalmente, para serem testados. A história termina, mas seu eco continua, vibrando suavemente no silêncio da noite, embalando você em sono profundo e restaurador, onde todas as impossibilidades se tornam possíveis, onde todos nós temos asas, onde todos nós voamos.